Olá, Sagitário! Bem-vindo ao canal da Índia do Tarô. Para quem não me conhece, eu sou a Índia, sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. E hoje vamos fazer a sua leitura para o mês de fevereiro de 2026. E para quem está chegando aqui agora, se inscreve no nosso canal, venha fazer parte dessa corrente do bem. Na descrição do vídeo tem informações sobre o nosso retiro espiritual e contatos para leituras particulares, ok? Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos sagitarianos. Vamos ver como será a abertura para essa leitura. E para quem está chegando aqui agora, leituras mensais, a Índia traz o nosso oráculo da lua, abre a mandala cigana e também traz informações dos búzios. Então fica até o final, porque tem informações muito importantes. E como todos podem ver, nosso canal está de cara nova. Espero que todos vocês tenham gostado, ok? Vamos lá? Sagitário, a Índia começou a leitura de vocês e teve que dar uma parada por questões da chuva. E a Índia não desconsiderou porque era o início da abertura e as cartas que a Índia tinha tirado, a primeira carta, a Índia considerou porque tem tudo a ver com a energia de vocês e também com as tiragens dos búzios. E a primeira carta que caiu foi a lua cheia em Leão. E a lua cheia em Leão, ela já vem falando para você de finalizações de ciclo. Toda lua cheia é finalizações de ciclo. E aqui ela vem falando para você, Sagitário, não permita que o seu orgulho te atrapalhe. Algo aí precisa ser finalizado. Não adianta a gente empurrar, não adianta a gente procrastinar. Por quê? Só atrapalhamos mais ainda a nossa evolução. Então, às vezes eu preciso de uma ajuda para finalizar algo, um projeto ou um sonho que eu quero realizar e por orgulho eu não vou pedir essa ajuda. Não façam isso. Isso são exemplos, tá? Isso são exemplos, cada um adapte aí a sua realidade. Às vezes é um pedido de um perdão, às vezes e você não precisa estar ao lado de ninguém para pedir esse perdão. Tem alguma coisa ainda que não está, sabe aquela coisa, não dou o braço a torcer? Por orgulho. E essa finalização precisa acontecer. Então, seja lá o que está acontecendo na sua vida, cada um vai entender aonde está se encaixando, porque eu tenho certeza que vai se encaixar em algum momento aí da sua vida. Finalize isso. Eu falo da comunicação porque no fundo do deck de vocês, falando para vocês, olha, fevereiro a comunicação é a chave para tudo. É vocês comunicando, olha, essa situação não dá mais. Essa situação finaliza por aqui. Às vezes é um trabalho que você já vê que não dá mais, que você quer para outro local. E, né, às vezes por orgulho, ou por insegurança, ou por algum motivo, não, eu não vou sair daqui. Então, às vezes está tendo divergências dentro de um relacionamento, e por orgulho, e segurando, não fala, não se expressa. E o chakra laríngeo é um dos chakras que precisa ser muito trabalhado esse ano inteiro de 2026. O chakra laríngeo é o chakra da expressão do nosso sentimento, do nosso desejo, do nosso sonho, da nossa vontade. Então tem algo aqui que vocês precisam falar e estão segurando ainda, olha, talvez por orgulho. E aqui eu já venho falando, não permita que isso te atrapalhe. Cada um vai entender aonde isso se encaixa. E sem contar que a comunicação de vocês não está muito boa esse mês de fevereiro. Isso é muito importante. A lua nova em Gêmeos, Gêmeos é a casa da comunicação. A lua nova, ela traz um renovo para vocês. Após essa finalização, vocês vão entrar numa nova frequência, numa nova energia. Tem um caminho que vocês têm que seguir. Tem aberturas para vocês, novas oportunidades chegando. As portas estão abertas para vocês. Né? Aqui é o momento de você realizar sonhos. Esse mês para aquisições de bens está muito favorável. Muito favorável. Não vai ter obstáculos no caminho de vocês. Então prestem bem atenção. Então vamos finalizar o que precisa. Né, se comunicar, procurar se comunicar mais, falar aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Isso é muito importante para vocês, sagitarianos, esse mês de fevereiro. Abaixo caiu a carta da lua cheia em Áries. Tem um clímax intenso aí se apresentando para vocês. Então cuidado aí com a impulsividade, cuidado com os nervos, né? Porque é aquela coisa, fale, mas não na impulsividade. Aí gera brigas, desentendimentos e vocês não precisam disso. Sabe aquela coisa, eu falo de maneira calma, clara e objetiva. É bem isso que estão para vocês. Então, por que vai acontecer isso? Porque tem que finalizar.
Tem que finalizar esse ciclo. Às vezes é relacionado a uma questão pessoal. E essa questão pessoal, um problema pessoal aqui, encontra-se uma resolução. Tem uma resolução aqui sobre algo. Cada um vai saber aonde se engajar. E cancerianos, normalmente, essa energia de câncer, né, que caiu na leitura de vocês, fala muito em questões não só emocionais, como questões familiares. De repente, seu problema pessoal com questões relacionadas ao campo familiar. Seja lá o que é isso aqui, você vai resolver esse problema. Tem algo aí que está mexendo forte com as suas emoções. E também podemos falar que vocês estão lidando com energia de leão, energia de Áries, energia de câncer, tá? Energia de gêmeos está muito forte aqui para vocês na leitura. Então adaptem aí a sua realidade. Mais um momento para vocês pedem isso. Não permita que o seu orgulho atrapalhe você em nada esse mês, nem só esse mês, né? No ano em geral, né? Para que você entre nesse novo fluxo. Vocês vão poder contar aí com a regência de Xangô. Xangô está muito presente na energia de vocês esse mês. Energia de Oxalá também. E Oxalá, ele já é aquela energia que fala para você: tenha sabedoria, né? Tenha paciência, porque as coisas vão acontecer. É sonhos que vocês vão realizar. Xangô te coloca no seu lugar de rei, te dá o seu trono. Ele traz para você a energia de equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. Ele traz a tua vitória. Ele te abre portas, te dá novas oportunidades. Porém, traz também a informação, né? Xangô traz essa energia, a informação. Olha lá, Sagitariano, está na hora de você se valorizar mais. Está na hora de você se priorizar. Está na hora de você parar de andar em círculo, não cometer os mesmos erros. Xangô sempre, em qualquer leitura, a energia de Xangô, ela sempre fala isso. É aquela puxadinha de orelha que a gente precisa às vezes, né? Eu falo que os búzios, eu me refiro aos búzios, ao grande pai. Aquele pai que vem para puxar a orelha. E isso é muito bom, né? Às vezes a gente precisa daquela chacoalhada para dar aquela acordada, aquela despertada na vida. Por quê? A gente vai se acostumando com determinadas situações. Por mais que esteja difícil, não tá bom, não tô gostando, mas você fica empurrando com a barriga, né? E às vezes deixa de se valorizar, deixa de se priorizar. Carregar fardos, pesos que não são de vocês. Oxalá fala isso, olha, não é para você ficar carregando fardos. Ainda mais fardos que não são seus. E passado fica no passado. Não permita que o teu passado te aprisione. Não permita que o teu passado impeça você de caminhar. Os búzios falam muito isso para vocês. Por quê? É hora de fazer as mudanças. O novo vem. Gente, quando vem algo novo, uma lua nova, ela vem trazendo tudo que é novo. São novas oportunidades, novos relacionamentos, novas amizades, novas conquistas, novas decisões, novos pensamentos, justamente para que a gente faça tudo diferente. Se até agora não deu certo, eu vou fazer tudo diferente. Eu não vou fazer mais as mesmas coisas. Eu não vou ser mais como eu era. Entendeu? É essa energia que os búzios trazem para você. Mude as suas atitudes, mude os seus pensamentos, para que o novo entre na sua vida, tudo novo. E com isso te leva a grandes resultados, tá? A grandes resultados. Então, Xangô te fala para você, você vai resolver todas as questões da sua vida. Seja ela questões de justiça, seja ela aquilo que está trazendo desequilíbrio, sim, mas você precisa fazer a sua parte, tá bom? Vamos ver o que a mandala de vocês trazem e a gente já vai complementando. Olha lá, a carta da casa, no setor da personalidade, a carta do dinheiro, saiu a cobra, na comunicação, olha lá, as nuvens, no setor familiar, jardim. Na casa do amor, o sol, muito bom. Na casa da saúde, o urso, olha lá. Na casa de relacionamento, as emoções. Na casa da transformação, a raposa. Na casa espiritual, a âncora. Casa de trabalho, o navio. Casa de amigos, o cigano. Na casa de conselho, a cigana. Então, olha só que coisa interessante, sagitarianos. Vocês têm aí
um grande amigo no caminho de vocês, tem uma energia masculina. A carta do cigano e cigana, ela fala de não só da sua ancestralidade, um protetor espiritual, mas ela traz também na carne alguém que pode vir auxiliar vocês. Ela fala de uma pessoa generosa, uma pessoa boa. E aqui vocês têm uma grande amizade, uma pessoa na energia masculina, até aqui o momento, que com quem vocês podem contar. E aqui temos a energia feminina, a energia da cigana falando, olha, tanto a tua espiritualidade falando, presta atenção na sua intuição, busque conselhos, né, com pessoas que vão poder te auxiliar, pessoas principalmente voltadas à espiritualidade, porque aqui mostra uma questão de um feminino aqui auxiliando vocês, ajudando vocês. Aqui pode ser uma dirigente espiritual, aqui pode ser, a Índia já até se arrepiou aqui, né? Porque a Índia tem cuidado aí de uma sagitariana e a carta sai aqui na mesa, gratidão. Então ela me falando de conselhos. Aqui tem um casal aqui, são pessoas confiáveis que você pode contar, né? Para te dar um conselho, para te auxiliar. São pessoas que têm valores e pode agregar algo para vocês de positivo, porque conselho de quem nunca construiu nada é perda de tempo, tá? É bem perda de tempo. Mas vamos ver o que mais essas cartas trazem de revelação. Casa de personalidade. Vocês estão muito, sagitarianos, muito dentro de casa. Muito preso à família, né? Não só a família. A casa, ela fala da sua estrutura. Cuide da tua estrutura, cuide da tua... Vocês estão focados na sua estabilidade, sim. Mas aqui mostra como você... Olha, sagitarianos não é aquela energia de ficar parado. Sagitarianos gostam, né? Do agito, eles gostam, é a energia de vocês. De sair, de brincar, de se comunicar. E tem alguma situação que paralisou alguns sagitarianos. E aqui me falando pra vocês, olha... Busque o seu equilíbrio, tá? Aqui fala de equilíbrio, volte para o seu interior, se trabalhe suas questões emocionais, sim, mas você precisa sair mais, não ficar só focado em relação à família, em relação à sua estabilidade. Não, tem que ter uma diversão, tem que ter aquele momento de respiro. No setor financeiro, casa de dinheiro, aqui a casa de dinheiro ela mostra uma situação complicada, alguns passando a dificuldade em relação à área financeira, que diz respeito ao dinheiro, tem alguma coisa enrolada, algo aí que está trazendo uma dificuldade, talvez para resolver essas questões, mas vamos ver o que mais mais as cartas trazem de informação. Aqui também fala de uma traição em relação a um dinheiro, né? Que fala, ó, pessoas mentirosas, pessoas enganosas em relação a dinheiro. Na área de comunicação saiu as nuvens, então aqui as nuvens já vem falando, olha, às vezes você está buscando uma luz no fim do túnel, às vezes você está passando por grandes atribulações, mas você por orgulho, olha lá, você não pede ajuda, você está buscando uma luz no fim do túnel, essa luz no fim do túnel ela existe e ela está chegando para você. Tinha alguma coisa aí que você não estava enxergando e agora você passa a enxergar. Olha aí que as energias estão fazendo com vocês. No setor familiar saiu o jardim. O jardim fala de encontros. O jardim fala de colheitas locais. Aqui tem, o jardim fala de encontros familiares. Vamos ver para que são esses encontros. Se são para comemorações, se são para reuniões, se é para debater algum assunto que diz respeito à casa, à família. Às vezes é questões de herança, questões de patrimônio, questões de divórcio, pensão, enfim. Nós vamos esclarecer tudo isso. No setor de amor saiu o sol. O sol ele já traz o brilho, ele traz o sucesso, ele traz a realização, ele traz a materialização, ele faz a coisa acontecer, ele esquenta, né? Aqui na casa afetiva aqui, aquele calor. Porém o sol também te traz clareza, claro, para que você saiba fazer as suas escolhas, né? Enxergue tudo, deixe tudo às claras, para que nada fique em oculto e também nada lhe atrapalhe. Vamos seguindo em frente. Na área de saúde, aqui na área de saúde saiu o urso. O urso já vem falando, olha, tem alguma situação aí que está muito pesada, vocês estão carregando muito peso. E isso está afetando sim a saúde de vocês. Às vezes vocês querem resolver tudo ao mesmo tempo, fazer muita coisa ao mesmo tempo, muita responsabilidade nas suas costas que tem afetado a tua saúde, principalmente questões de coluna, questões de articulações. Analise isso aqui, tá? Analise bem, dá uma acalmada aí, porque precisa. E sem contar
que saiu energia aqui de vocês, de Oxalá, e Oxalá ele traz dores nos ossos, nas articulações, dores nas juntas, então se atentem muito a isso, tá? Sagitarianos. Na área de relacionamentos, relacionamentos é aquela área que ela engloba tudo no seu geral, pessoas, amizades, familiares que não convivem com vocês, tá? Não é o que está dentro da sua casa, são externos. Área de parcerias comerciais, ela entra tudo isso aqui, que é a carta do coração. Mas em alguns relacionamentos aqui, as emoções aí na flor da pele. Vamos ver se isso sai no positivo ou no negativo. Na casa de transformação de vocês saiu a raposa. E a raposa, ela já fala na transformação, ela fala de vocês ser esperto, vocês com brilho, vocês no sucesso, vocês em destaque. Seja esperto, se transforme, vá em busca do seu brilho. Cuida mais de você, da sua beleza, da sua aparência. Sabe aquela... Peraí, deixa eu dar uma sacolejada aqui pra ver se as coisas começam a fluir. Então começa por você. Na casa da espiritualidade vem uma confirmação, saiu a âncora. A âncora, ela fala da estabilidade, mas ela também traz instabilidades. A âncora, ela fala do seu fortalecimento em relação à tua espiritualidade. Muitos aí precisando cuidar da espiritualidade, sim, tá? Da espiritualidade, sim, em relação... Tô meio que parado, deixei meio que de lado, não façam isso. No setor de trabalho tem novidades chegando para vocês, oportunidades que surgem para vocês, porém, no setor de trabalho, tá? Principalmente para quem trabalha com exportação, tá muito favorável até o momento, porém aqui já vem falando de deslocamento. Muitos de vocês aí saindo de um trabalho para ir para outro, muitos viajando a trabalho, existe aqui deslocamento. Às vezes você é chamado para trabalhar, mas você precisa de se deslocar para um outro local. E aqui tem trabalho até para fora do país também. No setor de amizade ainda já falou, mas vamos ver o que mais vem para vocês. Olha, se prepare aí, porque tem novidades chegando aí para vocês, Sagitariano. A cegonha, ela fala de mudanças e novidades. E essas novidades aqui, essas mudanças e novidades aqui, para muitos aqui que tem a ver com questões familiares, tem muito a ver com questões relacionadas à área materna, tá? Essa energia de aquela personalidade mais forte, mais rígida, às vezes tem que ter uma mudança também nessa questão. No setor de dinheiro, se prepare porque tem uma surpresa chegando para vocês. Tem uma surpresa chegando diante dessas questões que estavam aí enroladas, diante que estavam essa situação que estava meio que paralisada. O buquê, ele fala de entrada de dinheiro. Às vezes não é tanto dinheiro assim, mas tem um dinheiro para entrar aí. Tá? Tem coisas que vão pegar vocês aí de surpresa que tira vocês dessa situação que vocês se encontram complicada nesse momento. Na área da comunicação sai a carta do cão. E o cão, ela já vem falando, olha, existe aqui, às vezes vocês estão passando por um processo para que vocês entendam a mandala. Onde eu tô tendo problemas na família, a falta do diálogo, né? Tô sim sobrecarregada, carregando pesos, fardos, situações que nem são minhas mais. Tô passando por aquela situação de algo que eu achei que ia ser muito bom e de repente se tornou um cárcere na minha vida e agora eu preciso mudar essa situação. Eu tô tentando ter uma conversa de forma amigável, tô tentando arrumar uma forma para resolver pendências, questões que estão relacionadas à família, ao meu financeiro. Eu tô lidando com pessoas sorrateiras, tô lidando com pessoas falsas, pessoas mentirosas, enganosas. E a espiritualidade está conduzindo vocês para que vocês resolvam essa questão. Na casa de família, olha aqui, tem a carta da criança. Aqui tem algo novo chegando, sim, no setor familiar. O jardim, ele fala de colheita. O jardim, ele fala de coisas novas, um renovo. Sabe aquela coisa de harmonia, aquela coisa mais suave em relação à família? Sim. E também, para muitos sagitarianos aí, pode se surpreender com a notícia aí de uma gestação. Então, para quem não quer, se cuida. Mas para quem quer, tem essa possibilidade. Será uma grande comemoração em família. Na casa do amor, olha aqui, caminhos. Os caminhos, já vem falando, ó, tem gente nova chegando no setor do amor para vocês, que vai te direcionar para novas oportunidades, novos caminhos, às vezes essa pessoa que chega para fazer diferença na vida de vocês. Porém, aqui tem decisões, escolhas para vocês fazerem, os caminhos estão abertos para o campo afetivo.
Alguns tomando iniciativa, tomando decisões, tendo clareza, às vezes eu dentro de um relacionamento tóxico que não dá mais e eu preciso finalizar. E por orgulho não fiz ainda, mas aí vem clareza para que você tome a melhor decisão. Mas o setor do amor não está negativado. Na saúde, olha lá, paz, o lírios, fluidez, olha aí, circulação. Sagitarianos, cuidado com a circulação, tá? Cuida aí bem da circulação de vocês na área de saúde. Área de relacionamentos, sabedoria. Os livros falam de descobertas que vocês vão fazer. Porém, os livros, ela fala assim, olha, tenha sabedoria para fazer suas escolhas, conheça bem as pessoas com quem você se relaciona, conta seus segredos, fecha negócios, porque os livros falam de assuntos burocráticos também, questões de estudo, busque conhecimento, aprimoramento, sagitarianos. O conhecimento te leva ao topo, te traz grandes vitórias. Porém, aqui ela já me falando, olha, conheça mais a pessoa, conheça mais com quem você está lidando, conheça mais, tenha mais conhecimento sobre o que você vai fazer em relação, seja parcerias comerciais, questões afetivas, tem descobertas que vocês vão fazer. Então tenha sabedoria para lidar com isso. Na casa de transformação, saiu a casa espiritual, a torre. E a torre fala para vocês, olha, tá na hora de sair do casulo, tá na hora de sair dessa paralisação. É hora de se expor para o mundo, se mostrar para o mundo. Aqui vocês estão muito iluminados. Aqui tem uma proteção, uma fortaleza espiritual muito grande aqui no caminho de vocês. Tem uma autoproteção aqui, isso é muito bom. Não tenha medo, não permita que seus medos sejam um empecilho na sua vida, sagitariano. Na casa da espiritualidade, olha, alguns aqui na casa espiritual, o chicote ele fala da magia, ele fala do poder, tá? Ele fala da magia, ele fala do poder. Alguns sofrendo ataques energéticos, alguns tendo dificuldades, conflitos internos que precisam ser trabalhados. O seu campo espiritual precisa ser trabalhado, porém o chicote dá poder. Ele te dá empoderamento. Então tá na hora de você ser mais flexível e também em relação à tua espiritualidade. Tá na hora de você se conectar mais. Se você ainda não fez isso, faça. Trabalhe seus conflitos internos. Aqui tem questões, façam limpeza energética. Muitos aí precisando dessa limpeza. Há alguns conflitos aí, talvez dentro do local onde vocês frequentam, pode haver discussões, fofocas, brigas, desentendimentos, se atentem bem a isso também, tá? Casa de trabalho, a carta da honraria, a carta da lua. Aqui tem grandes honrarias para vocês. Principalmente para quem vai trabalhar com ocultismo, questões de psicologia, terapeutas holísticos está muito favorável, ginecologia é muito favorável. No setor de trabalho está magnífico isso aqui. Aqui tem honrarias, tem sonhos realizados. De repente eu fiz um estudo, olha, eu fiquei trancado, mas é porque eu estava fazendo estudo, estava buscando conhecimento para terminar. Eu quero fazer a faculdade, eu estou terminando, seja lá o que é isso aqui, que vai dar muito bom para vocês. Vai dar muito bom. Aí tem honrarias, tem reconhecimento para vocês no setor profissional, mas sempre vem aquele alerta, né? Presta atenção, porque sempre tem aquela raposinha à espreita para não ter puxadas de tapete. Olha só, esse amigo sim, ele é algo da espiritualidade, esse conselho. Aqui vocês fazem novas conexões, novas amizades via internet. Olha aí as redes sociais, se conhecendo pessoas, de repente esse novo amor, às vezes é uma amizade que acaba se transformando no amor também. Tem essa energia para vocês. Porém a estrela, ela já vem falando de conexões. Ela fala do equilíbrio, ela fala de uma cura. Na área de amizades, coisas novas chegando para vocês. Como conselho, olha aqui, a carta da foice. Então, como conselho, a cigana vem trazendo para vocês, essa energia feminina fala, ouça a sua intuição. Corte tudo aquilo que não te agrega mais em nada. Corte vínculos com pessoas, com situações, principalmente relacionadas ao seu passado. Passado precisa ficar no passado. A carta das alianças no fundo do deck para vocês, já falando para vocês, olha, é um mês que vai trazer contratos, assinatura de documentos e papéis importantes,
É um mês que vocês vão fazer novas alianças, não só com a sua espiritualidade, mas no campo físico, em relação a parcerias, né? Relacionamentos novos que vêm. É algo positivo. No campo de parcerias, tá muito favorável para vocês. Então tem algo muito bom aí que vai acontecer para vocês. Tem entrada de dinheiro, sim. É algo que vai fazer com que vocês ganhem dinheiro. Vocês resolvendo questões que estão pendentes. Aqui vocês vão fazer bons negócios. Então é um mês para você, sagitariano, de dar glória, sim. Porque é um mês muito favorável, muito benéfico para vocês. Então, qual é a tarefa de vocês? Feche ciclos. Não permita que o seu orgulho te atrapalhe. Pare de carregar fardos. Analise com cuidado tudo aquilo que você vai fazer. O que você quer para esse seu momento. E lembrando que na lua nova, quem acompanhou aqui o canal, a Índia passou o exercício para a gente fazer na lua nova, que foi lua nova de Capricórnio, que foi a energia da responsabilidade. Agora, dia 17, vamos entrar na lunação, né, de Aquário. E Aquário fala dos seus sonhos, quais são suas metas, o que você quer realizar. Então, fiquem ligados no canal, porque nessa lua, a Índia também vai passar o que vocês têm que fazer para que vocês entrem nessa vibração de 2026. E já caíram aqui, mas caíram várias e eu não vou aceitar, porque caiu um montante. E se você gostou desse vídeo, te ajudou, bora se inscrever no canal. Deixa o seu like, comenta, compartilha. Venha fazer parte dessa corrente do bem. Vamos lá. Vamos ver o que vem pra vocês. A Torre. Olha só. A crise e a dor servem para transformar, libertar e ressignificar valores. Olha lá, foi falado que para você se valorizar, né? Se valorize. No sentimental, do jeito que está, não fica. Ou rompe, ou transforma. Aqui tem escolhas. Então já sabe aí, olha ciclos que precisam ser finalizados. No intelectual, o ego sofreu um grande abalo porque precisava se humilhar. Né? Às vezes nosso ego sofre aquele abalo, né? Mas a gente precisava se humilhar. Vocês vão entender o que é isso. No espiritual, depois da queda do ego, poderá vislumbrar a existência da eternidade. É os ciclos que vocês estão encerrando. Agora é vislumbrar o que é de mais magnífico, o que é de maravilhoso que a vida tem a lhe oferecer. No material é crise, mas tem conserto. E é na crise que surgem as melhores oportunidades. E aqui já vem falando para vocês que é um mês de bons negócios, é um mês de novas parcerias, olha só. É um mês onde algo muito bom, uma grande oportunidade surge para vocês e não percam essa oportunidade. Tem um caminho que vocês vão seguir, é abertura no geral para vocês. Então, analise o que eu estou andando em círculo, por que eu estou cometendo sempre os mesmos erros e é por isso que as coisas não caminham, é por isso que nada dá certo e aí eu caio na frustração. É hora de análise, finalização, porque a transformação ela chega para vocês. Esse mês de fevereiro será muito abençoado. Com muitas oportunidades, a sorte está ao lado de vocês, lembra lá a sorte nos jogos. Então pega essa energia e segue em frente. E segue em frente, não deixe que nada lhe atrapalhe. Porque aqui não tem nada lhe atrapalhando. A menos que você seja o seu próprio inimigo. A menos que você se paralise. Então não permita nem que o ego, nem que o orgulho te atrapalhe. Ok? E muitas resoluções chegando aí para vocês esse mês. Tem muita coisa aí para resolver. As questões que estão pendentes, seja lá a nível burocrático, assuntos ligados ao financeiro, área familiar, campo afetivo. Esse mês vem muitas resoluções para vocês. Presta atenção nas oportunidades que chegam. E é o que eu tenho para vocês para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Axé, namastê e até o próximo vídeo.